De novo? Olá, pessoal. Eu sou Leni Calisto e hoje você está no programa Vozes, Luta e Resistência. Aqui é o local onde a informação pode transformar a vida. Cada história, ela. Pode continuar, eu só vou apontar para você olhar para cá. Tá, não é porque eu pensei que era essa, é aquela, não? Tem uma câmera inclusive, Tá, eu estou na câmera central, tá, bom? tá. Vamos de novo. Só imagina que eu estou só Tá. pedindo Ah, porque você você, está com o dedo. Tá, tá bom. dessa câmera. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Leni Calisto. Estamos aqui no programa Vozes, Luta e Resistência. Aqui cada palavra, cada informação pode salvar vidas. Então não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, se inscreva no canal para que você venha estar a par de tudo que vai acontecer. Então, nós hoje vamos receber uma pessoa para falar de um assunto que está em pauta, que está em evidência, que é o feminicídio, violência de gênero. E essa pessoa é incrível, ela luta e ela está no enfrentamento contra a violência de gênero. Essa pessoa é nada mais, nada menos que essa mulher incrível. Doutora Bárbara Lomba, tudo bem, querida? Oi, Leni, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês no DR1. Obrigada pelo convite, para a gente falar desse assunto tão importante, né? Então, doutora, esse assunto ele está em alta. Por quê? Muitas mulheres, mesmo com esse ativismo, né, que terminou agora no dia 10 de dezembro, que foi 21 dias de enfrentamento contra, né, a violência de mulheres, a gente percebeu que casos aumentaram. E assim, no Brasil inteiro, mulheres foram mortas. Teve um caso lá no Pará, se eu não me engano, não, foi em João Pessoa. Mulheres que foram assassinadas. Nós tivemos também aqui no Rio de Janeiro, tivemos em São Paulo. A Baixada Fluminense, pessoal, a doutora Bárbara Lomba é a delegada da DEAN de Belford Roxo, que é a delegacia especializada no atendimento da mulher. E ela está nesse enfrentamento diário, nessa luta para tentar salvar muitas mulheres desse ciclo de violência. E a doutora Bárbara, ela vivencia isso todos os dias. Então, como que a senhora pode dizer para a gente como é que é o seu dia nesse enfrentamento contra o feminicídio? Poderia explicar para o nosso público o que é o feminicídio? Sim, então, o feminicídio é um crime contra a vida, não é? O bem jurídico tutelado é a vida, só que ele tem uma motivação específica, que é a motivação de gênero, que são esses papéis sociais que nós cumprimos, homens e mulheres, né, que são impostos a nós, foram construídos socialmente, e essa mulher é morta no feminicídio pelo fato de ser mulher, por esses papéis que devem ser desempenhados pela ordem de gênero, né? Então, o feminicídio pode ser cometido nas relações íntimas, mas pela motivação de gênero, pelo fato da vítima ser mulher, ou então, fora das relações íntimas, também por misoginia, por ódio, né, por menosprezo à condição feminina, como está na lei. E é um crime, então, que tem uma história. Ele não era reconhecido especificamente como tipo autônomo, né? Isso foi uma luta das mulheres. Começou a ser nomeado aqui na América Latina. E aí chegamos a esse nome feminicídio. E primeiro surgiu como uma qualificadora do homicídio no Código Penal. E hoje nós temos um tipo autônomo, que nós chamamos, né, um tipo específico, um tipo penal, que é uma descrição do crime específica para o feminicídio no Código Penal. Desde o ano passado, de 2024, que houve uma modificação, e nós temos o feminicídio como tipo autônomo. Então, ele foi desvinculado, né, de uma condição de qualificação, por exemplo, do homicídio, né? Então, isso é importante, porque a gente precisa nomear esse fenômeno. Porque se a gente ficasse considerando só, chamando de homicídio, um crime que é especificamente cometido contra mulheres,
pelo fato de nós sermos mulheres, né, do papel social que nós desempenhamos, que nos obriga a uma série de coisas, que nos coloca em uma série de situações. Se nós continuássemos nomeando só como homicídio, a gente compreenderia menos do que se trata esse fenômeno. Então, é importante a gente dar nomes a esses fenômenos sociais que acontecem, e as mulheres estão morrendo por ser mulheres, né? Nós morremos, nós todas estamos em risco hoje por sermos mulheres e não podermos ter autonomia, por exemplo, não podermos ir a certos lugares, não podermos ter a liberdade de expressão, de escolha de vida. Então, morarmos sozinhas, por exemplo, nós estamos sempre em situação de risco, tanto no ambiente doméstico quanto nas ruas. Então, é muito importante a gente dar nome, falar. Então, essa modificação, essa conquista de se ter o feminicídio primeiro como qualificadora do homicídio e agora como tipo autônomo no Código Penal é um ganho, é um feito muito importante para as mulheres. É verdade, doutora Bárbara. Assim, você falando, eu comecei a lembrar, e a gente, quando vai pegar a história, né, como que surgiu o feminicídio, a palavra para denominar, porque a violência contra a mulher, isso já vem desde o patriarcado, né, que a gente vive numa sociedade assim. Só que eu comecei a lembrar, eu lembrei que a luta é constante, e nós temos que lutar o tempo todo. Quando uma atriz ela foi assassinada numa época em que ser mulher, a gente não tinha voz, porque a mulher ela era assassinada e eles colocavam e qualificavam como homicídio simples. E essa mãe, ela lutou, ela conseguiu, né, que foi a atriz Daniela Pérez, que ela foi assassinada por um ator que trabalhava junto com ela no mesmo ambiente. E essa mãe, ela começou a lutar e ela conquistou, através da sua luta, a buscar que o crime que aconteceu com a filha dela, que ele fosse tratado com mais severidade. Crime hediondo, né? Crime hediondo. Ele foi, né, colocado. A lei dos crimes hediondos surgiu nessa época, então, do assassinato da Daniela Pérez. Exatamente. Então, assim, nós mulheres, nós ficamos o tempo todo lutando, querendo gritar e falar que nós estamos aqui, nós viemos para a gente fazer a diferença. E as políticas públicas, elas têm que estar atentas a isso o tempo todo. Quando eu vejo uma mulher como a senhora, como você, né, que você é jovem, e você está nesse enfrentamento, e você está aqui, mas você está preocupada que, nesse momento, uma mulher pode estar sendo violada, assassinada, eu fico pensando, essa mulher, ela é uma heroína. Entendeu? Então, assim, o que você poderia falar para a gente nessa questão de se aumentou, se não aumentou o feminicídio, né? Os números tiveram um aumento, tem tido aumento grande, tanto do feminicídio quanto de todas as violências contra a mulher. Isso está no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, isso está no nosso dossiê Mulher aqui do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Os números, por exemplo, de violência sexual são alarmantes, inclusive contra meninas. E a peculiaridade, os de feminicídio também aumentaram, a gente teve um aumento de cerca de 8,1% entre 2023 e 2024. Ano passado foram 107 feminicídios consumados aqui no Rio de Janeiro. Se não me engano, em 2023 foram 99. Então, está tendo uma escalada da violência contra a mulher, principalmente essa violência letal, que é o que a gente quer evitar. Mas a peculiaridade é que a mulher ela está muito insegura, não só no espaço público, vamos dizer assim, né, externo, mas ela está muito segura dentro de casa. Então, a mulher sofre violência dentro da família, nas relações íntimas, nas relações afetivas. Então, isso é um aparente paradoxo, né? Mas não é um paradoxo porque a violência de gênero ela é um sustentáculo de uma ordem de gênero de relações de poder assimétricas. Isso que a gente precisa derrubar. Essa simetria nas relações entre as pessoas, né? Então, a gente precisa ir realmente na educação. Hoje eu estava vendo um vídeo que uma amiga colocou, não sei se eu acho que é na Islândia, em algum país lá no norte da Europa, e parece, eu não tenho certeza, a gente não checou, né, mas esse vídeo está falando que as crianças na escola, há uma política educacional
em que as crianças dentro da escola, as meninas e os meninos são ensinados a trocar de papéis. Assim, as meninas são ensinadas a enfrentar, vamos dizer assim, coisas perigosas, tomar decisões, enfim, ter contato com outro tipo de atividade. Os meninos são ensinados, entram em contato com solidariedade, em coisas de cooperação, em atividade de cooperação, em atividade de cuidado, de cuidar uns dos outros, umas coisas mais que tem que lidar com sensibilidade, com emoção, para que eles consigam aprender que isso não tem A questão do gênero, receita, né? é a questão do gênero, exatamente. Que isso não tem receita, isso é ensinado. Então, se nós estamos hoje, as mulheres, em posições dentro de casa, com atividade de cuidado de pessoas, sem poder, por exemplo, ter um cargo político, um cargo de poder, que no Brasil, por exemplo, é o país que tem menor representatividade política em mandatos políticos, em mandatos seletivos de mulheres. É o país da América do Sul onde tem menor número de mulheres em mandatos políticos. Então, se nós estamos nessa posição, é porque nós aprendemos a ser assim. Somos condicionados. Não é né? porque nós somos mulheres, biologicamente mulheres. Isso não é natural, não é? Então, é possível que todos nós sejamos ensinados a outra coisa, a sermos pessoas integrais, né? Mulheres fazem qualquer Verdade. coisa e homens fazem qualquer coisa. Isso é um aprendizado, sem dúvida é um aprendizado. E eu achei interessante essa matéria que fizeram lá desse local, desse país, que se não me engano é a Islândia, e que se realmente isso está acontecendo, isso é sensacional, né? Dentro da escola, desde pequenininhos, eles vão aprendendo que eles podem fazer qualquer atividade. Eles podem ter homens podem ter emoção, homens podem ajudar os outros, homens podem cuidar de pessoas, por que não? Então, E mulheres podem tomar decisões difíceis, podem ser líderes, né? Podem fazer coisas perigosas. Então, começa a É isso. tirar, né, aquela situação que só o homem pode. A mulher também pode. E tem situações também que o homem pode. Mas a gente, nessa sociedade que nós fomos condicionados, nesse machismo estrutural, que é um machismo estrutural, né? E a gente foi condicionada a sempre dizer sim e nunca dizer não. E quando uma mulher ela diz não, a única coisa que o homem ele faz é querer bater, querer silenciar. E isso não é ensinado. Porque eu vi um caso, doutora, que eu fiquei assim, horrorizada. A própria mãe dizendo que o agressor estava certo, que ela era a culpada, a vítima era a culpada. Então, assim, é muito enraizado, são amarras. Eu fiquei decepcionada até com um cara que eu admirava muito, que era o Rousseau. Quando ele falou, quem é professor, estuda muito isso, filosofia, sociologia, e eu vi que ele falava, naquela época lá, que a mulher ela só serve para cozinhar, para ser uma dama, né? A mulher ela não tem que estar em cargo como uma delegada. Há 20 anos atrás, isso era uma coisa que a gente via muito pouco. Hoje, o que a gente mais vê numa universidade, numa faculdade, são mulheres que querem ter voz. E isso, para mim, que eu defendo o direito da mulher, e nesse livro que eu escrevi, Direito das Mulheres, Vozes, Luta e Resistência, eu falo sobre essa história, que a mulher ela conseguiu romper barreiras, mas ela só consegue romper quando ela tem voz, quando ela decide, eu posso, eu quero, eu consigo. Porque se a mulher ela não botar isso na mente dela, ela vai ser dominada. Que um ser que ele é mais forte. É genética, é DNA. Entendeu? Ele é mais forte fisicamente. A mulher não pode se comparar na força, mas na inteligência, me desculpe, meus amados, mas na inteligência nós somos fogo, né? Porque a gente pensa muito, né? É diferente. E como que a senhora pode, nessa situação de enfrentamento, né, do feminicídio, na violência de gênero, a senhora vê muitos casos, né? E nesses casos que a senhora atende, muitas vezes a mulher vai lá, pede uma medida protetiva, ela faz todo aquele trâmite e depois ela chega lá e ela fala que ela não quer mais. Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho para o nosso público, para as mulheres entenderem que ela não tem mais essa de ir lá e tirar, entendeu? Alguns crimes, né? Vamos Isso. lá. Nas relações íntimas, a questão da violência de gênero ela é um pouquinho mais complexa, né? Porque a gente está falando de pessoas que têm um vínculo afetivo
Muitas vezes os agressores são pais dos filhos dessas mulheres, então não é fácil. Então, é muito comum que as vítimas fiquem nessa situação, e a gente chama isso de ciclo da violência. Então, há, às vezes, uma dependência emocional, muitas vezes, uma dependência econômica, e aí é muito difícil, realmente, de sair da situação. Alguns crimes, eles hoje são graças às modificações legislativas que nós tivemos nos últimos anos, desde o advento da Lei Maria da Penha, de 2006, né, e com as outras modificações, vários crimes são hoje o que a gente chama de ação penal pública incondicionada, ou seja, a vítima não consegue dizer que ela não quer mais aquele processo, né? Ela não consegue, por exemplo, fazer uma comunicação à polícia e um tempo depois ela dizer que desistiu daquilo, não é? Que é o que a gente chama de representação. Alguns crimes dependiam de representação da vítima antes e hoje não. Por exemplo, a lesão corporal por motivo de gênero é de ação pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público vai proceder independente da vontade da vítima. A ameaça hoje também em situação de violência de gênero e também doméstico familiar é também um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, a vítima não consegue mais retirar, né? Ela não consegue mais desistir. E isso é um ganho no sentido da punição, né, desses crimes. Muitas vezes as mulheres, mas também a gente tem que pensar, né, porque muitas vezes as mulheres estão nessa situação complexa. Então a gente tem que pensar também na autonomia de vontade das mulheres. É um tema, Leni, esse tema, polêmico. Esse assunto ele é muito difícil de resolver, porque tem realmente a parte do punitivismo ou da necessidade de punição desses crimes, que muitas vezes também, se repetem, e aquele agressor ele realmente tem que ser punido. Verdade. Muitas vezes a solução é só a prisão, porque até a medida protetiva não resolve, e porque a gente vai rumar para o feminicídio, né? As mulheres vão ficar numa situação de risco cada vez maior e pode haver um feminicídio no final, então a gente tem que se preocupar com isso. Mas, por outro lado, tem essa complexidade de a própria vítima, a própria mulher não querer. Isso, às vezes, tem que ser respeitado. Então, muitas vezes, a gente tem que ter uma conciliação da parte da repressão penal com o acolhimento dessas mulheres, né? Então, não adianta só a parte da repressão penal, que ela não vai resolver. Tem que haver esse acolhimento, tem que haver um acompanhamento da situação dessa mulher. Por isso que a gente tem que trabalhar em rede. Não adianta só a delegacia atuar, não adianta só o sistema de justiça atuar. Ela tem que ter um apoio psicológico, ela tem que ter um apoio de assistência social. E a gente, principalmente, tem que saber por onde essa mulher está caminhando, né? O ideal é que ela tenha uma adesão a essa rede, ela não suma. Então, assim, ela vem na delegacia, a gente encaminha, por exemplo, o CEAM, para o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Muitas vezes elas abandonam, né? Então, isso a gente não podia perder. Pelo menos o acompanhamento dessas mulheres por essa parte da assistência social e do atendimento psicológico. Porque, às vezes, é o que determina. A rede de apoio para mulheres em situação de violência de gênero e doméstico familiar, ela é o fundamental. Se a mulher perder a rede de apoio, quanto mais ela perde a rede de apoio e é isolada, mais risco ela está correndo. O isolamento dentro dessa situação de violência é muito arriscado. É muito arriscado. Por isso que a gente também tem que falar aqui da violência psicológica. A violência psicológica é uma violência que não deixa vestígio, né? Que ela não é compreendida como violência até hoje. É muito difícil. É outra coisa que está sendo nomeada e é muito importante a gente nomear para saber que é uma forma de violência, já está na Lei Maria da Penha como forma de violência. E agora, desde 2021, é um crime também autônomo, violência psicológica contra a mulher, e é uma violência silenciosa, uma violência que não é compreendida rapidamente, e ela pode escalar para o feminicídio, e ela pode ser um dos fatores que impedem as mulheres de denunciar, de registrar a ocorrência, porque tem um dado bem importante aqui que a gente tem que registrar. No Rio de Janeiro, pelo menos em 2023, que eu lembro dos dados de 2023, os de 2024 saíram agora, né? Eu não tenho eles na minha cabeça aqui de cor. Mas os de 2023, cerca de 80% das mulheres que foram mortas no Rio de Janeiro não tinham nem registro na polícia, nem medida protetiva. Então, o que está acontecendo com essas mulheres que nunca registraram,
que não têm medida protetiva, mas que mais de 50% delas tinham histórico de violência. Ou seja, elas eram vítimas de violência, mas não procuravam a polícia nem o sistema de justiça. O que acontece com elas? Será que não é a violência psicológica? Será que não é uma violência que ela não percebe, ou que ela tem vergonha, ou que ela se culpa? Porque a violência psicológica trabalha muito nisso, né? Na pessoa ficar culpada, ela achar que ela está causando, que foi o que a gente estava conversando aqui antes. A pessoa acha que ela própria causou aquela situação. Verdade. Até para os papéis de gênero. Verdade. Né? A mulher acha que ela está se comportando de uma forma indevida e que isso está afetando a honra do marido, do companheiro. Né? E aí ele trabalha, o agressor, ele trabalha com isso na cabeça da vítima. E a vítima, às vezes, isso é um impedimento para que a vítima vá registrar e vá procurar ajuda. Então, a gente precisa estar atento, voltar nossas atenções para a violência psicológica dentro das relações íntimas, das relações de gênero, porque certamente a violência psicológica está presente, não é muito percebida, não é muito falada, debatida ainda, e ela está causando resultados graves para as mulheres. Verdade. Você que chegou agora no nosso programa, não deixa de curtir, curta o nosso canal, compartilhe, comente, faça a tua pergunta, que nós iremos te responder. Se você tiver com alguma pessoa que tem um histórico parecido com o que a doutora falou, manda esse vídeo para ela, tá? Para ela poder entender o que é uma violência. De repente, ela está passando isso em casa. E uma coisa muito importante que você falou, doutora, a violência psicológica, eu acho que ela é até a primeira que acontece. Ela é a primeira porque o algoz, ele entra na mente. E a manipulação, ele começa a dizer, você é culpada. Você botou essa roupa aí, por isso que o cara olhou para você. Então, aí ele começa. Você vai na casa da sua mãe para quê? Para ela encher a tua cabeça? Porque as pessoas estão vendo. E assim, eu sou de um tempo, pessoal, não sou muito antiga não, mas eu sou de um tempo que as pessoas falavam, briga de marido e mulher não se mete a colher, mas tem que se meter sim. Se você vê qualquer tipo de violência, que a vítima, como a doutora falou, ela tem que ter autonomia de certas coisas que ela tem que entender que ela precisa denunciar. Mas tem coisas que acontecem que você pode denunciar também. É só você ligar 180. E assim, a gente começar a tirar essa amarra essas amarras da violência psicológica. A mulher tem que entender que ela tem que ter um acolhimento. Ela tem acolhimento. A CEAM, ela te acolhe, mas tem muita coisa para ser feita ainda. É como a doutora falou, se ela não tiver uma rede de apoio, como é que ela vai sair desse ciclo? Não tem como. Ela vai para a família diz que ela que está errada. Ela vai para a delegacia, quando ela encontra pessoas maravilhosas que têm um entendimento que vai ajudar, ok. Mas, às vezes, ela não sabe nem se explicar. Aí ele fica assim, você passou por isso? Mas ela não sabe se explicar. Ela não sabe nem se está passando violência. E ela não transmite, e o policial não vai entender. Então, assim, são situações que a mulher passa, e não é de hoje, é desde sempre. Que a mulher ela sempre está passando que ela que é a maluca, ela que é a louca, e o manipulador ele começa. Então, você que está em casa aí, na sua poltrona, pensa que do teu vizinha, ou até alguém da sua família pode estar passando por esse tipo de violência. Stalking, né, doutora? Que é a perseguição. Perseguição. Moral, né? Xingar a mulher. Violência moral. Entendeu? Isso tudo não é normal, pessoal. Não A gente tem que sempre lembrar que relações saudáveis não têm controle, não tem essa coisa de querer ver celular, não tem ficar perguntando o que você vai fazer o tempo todo, não tem ficar aparecendo no seu ambiente de trabalho ou em algum lazer, alguma coisa que você faça para você. As pessoas precisam, nós todos seres humanos, nós precisamos ter autonomia, liberdade, privacidade, são direitos fundamentais, direitos humanos. Direitos humanos. Então, por isso que a gente diz que a violência de gênero contra mulheres é questão de direitos humanos, sim, já foi reconhecido em várias convenções internacionais, na legislação, é uma das violações de direitos humanos, a violência de gênero contra mulheres.
porque nós, por conta de uma ordem que nos coloca em certos lugares e que espera de nós certos comportamentos, de uma ordem política que nos coloca em certos lugares e espera de nós certos comportamentos, nós estamos sendo violentadas, nós estamos sendo estupradas, nós estamos sendo controladas e mortas. Então, isso é urgente que nós falemos sobre o assunto e que nós nos indignemos contra isso. Nós não podemos aceitar. Então, como isso acontece muito dentro dos lares, é importante que a gente saiba, e a violência psicológica, como a gente falou aqui, a moral, é o que baseia tudo isso. Né? A violência psicológica, principalmente, é a base de todas as outras violências. Normalmente, há uma violência psicológica antes de ter uma violência física. Até porque a violência psicológica dialoga muito bem com essas regras de gênero. Ela vai para manipular a cabeça da vítima. O agressor usa muito essas normas de gênero. Né? Você não pode isso porque você está provocando uma situação, você está me desrespeitando como homem, você que está causando alguém olhar para você por causa da tua roupa, por causa do teu comportamento. Você está rindo muito. A gente ouve várias coisas assim, sabe? É verdade. Por que você está conversando tão abertamente com essas pessoas, com homens? Olha, cabeça de homem é uma coisa muito perigosa, hein? Eu estou te falando para te dar uma dica, porque eu sei como é que é a cabeça de homem. Tem muito esse tipo de diálogo que é muito fácil de entrar na cabeça, como você diz, na mente da vítima, porque tem a ver com essas regras de gênero. Verdade. Né? O agressor ele não está inventando nada. A roda já está inventada. É só um ciclo, né? Ele só usa isso para poder controlar, na verdade, retirar a autonomia total da vítima. E aí a vítima vai sendo minada, na verdade. E daqui a pouco ela não é mais uma pessoa. Ela não é mais um sujeito de direitos. Ela vira um objeto. E aí fica muito difícil de sair da situação. Porque a pessoa fica sem autonomia, não acredita nela mais, ela questiona o tempo inteiro os seus próprios comportamentos. E aí tem confusão para narrar esse tipo de situação, ela não consegue, exatamente isso, porque ele é confundido, porque a violência é confundida com as próprias regras sociais, né? Então, quando uma mulher vítima de violência psicológica chega numa delegacia, há uma dificuldade da própria mulher de contar o que está acontecendo de uma forma clara, e há uma dificuldade de quem está ouvindo também. Por isso que a gente precisa muito de treinamento e capacitação dos agentes públicos que vão receber, todos que vão lidar, não só a polícia, mas o sistema de justiça também. É urgente que o sistema de justiça seja preparado para receber esses casos, porque não é hoje adequadamente ainda. E toda a rede de proteção e de atendimento à mulher precisa muito de capacitação constante, porque nós estamos também nesse sistema. Claro, nós estamos também. É preciso que a gente lembre, tá? A gente toda hora reproduz esse tipo de regra na nossa cabeça, a gente acaba pegando e dizendo que as mulheres se colocaram em risco. Muitas vezes a gente fala isso sem querer. Mas também estava tal hora, não sei aonde. Deveria ter tomado cuidado. Não, gente, nós deveríamos ter liberdade de andar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora e fazer o que a gente quisesse. Né? Teve um caso, eu fui delegada da DEAN de São João de Meriti, e eu queria contar um caso aqui, que foi um caso de foram vários estupros em série. Não é caso de violência doméstica, é violência. E é importante que a gente fale isso para a gente dizer aqui que as mulheres nós somos vítimas na rua também, tá? De desconhecidos. E é violência de gênero. É violência porque nós somos mulheres. É só porque nós somos mulheres. Não é porque mulheres ou algo que seja feminino, né? Vamos dizer aqui, não são só as mulheres que são vítimas de violência de gênero, né? Qualquer coisa que tenha uma representação do feminino, né, do não masculino, do não dominante, pode ser vítima da violência de gênero. Né? Então, mas no caso eram mulheres, as vítimas eram mulheres desse agressor. Ele cometeu uma série de estupros na rua contra mulheres, e aí, curiosamente, curiosamente, mas confirma o que a gente está falando aqui. E a gente pode comprovar por investigação isso, então são dados, a gente poderia até fazer uma pesquisa em cima disso, desses casos. Todas as vítimas eram vizinhas dele, eram do mesmo bairro, e eram mulheres ou solteiras, ou que estavam descasadas, tinham acabado de se separar, estavam em bares durante a noite,
de madrugada, assim, estavam consumindo bebida alcoólica, estavam com namorados dentro dos carros, ou então chegavam sozinhas em casa, moravam sozinhas. Ele não foi, o que eu quero dizer assim, não foi, é o seguinte, não foi aleatória a escolha das vítimas desses estupros. Ele selecionava, Ele né? selecionou as vítimas desses estupros para corrigi-las, para restaurar a ordem de gênero. Vamos lá. Então, há pesquisas nesse sentido, tá? Eu não estou tirando da minha cabeça, não. Existem pesquisadoras que já trabalharam com estupradores, já pesquisaram, já foram fazer pesquisas junto a estupradores presos, e que se confirmou, né, que se verificou, que a violência sexual normalmente ela existe para uma punição, ela não existe por desejo sexual. Então não é uma questão de desejo sexual, é uma questão de punição daquelas vítimas. Ou seja, você está transgredindo as regras, porque você chega em casa sozinha 1h da manhã, porque você está num bar bebendo, porque você está com um namoradinho no carro. Teve 2 vítimas lá em São João também desses estupros, mas ele não conseguiu estuprar porque apareceu um casal na rua e interrompeu. Mas ele ia atacar essas meninas. Era um casal homoafetivo, eram 2 meninas namorando. Então, você também não pode namorar mulheres. Então, todo mundo que ousa transgredir essas regras, né? Morais, enfim, e sociais, que são destinadas à mulher, né, nesse caso, ele atacou. Né? Então, serão atacadas para que essa ordem de coisas seja restaurada. Olha, eu estou aqui porque eu sou um guardião dessa regra. Quem estiver fora dessa regra vai ser... E é interessante que é estuprada, né, gente? Então como o estupro tem essa simbologia? Eu vou no teu corpo e vou violar teu corpo da forma mais atroz possível, né? Eu vou dizer que eu te domino totalmente. Então não é nem matar, não é nem questão de matar, é estuprar mesmo, para humilhar, para dizer, olha como é que você vai ser atacada dessa forma. Então, como se fosse assim, um dominante. E você falou uma coisa, doutora, muito real. Há muito tempo atrás, assim, uns 4 anos ou 5, eu vi um caso no Investigação Criminal, que são casos reais, que eles mostram, né, os casos nos Estados Unidos, e tinha um estuprador que ele pegava suas vítimas para poder punir, porque ele sentia que a mãe, ela fazia as coisas erradas, que ele via a mãe trair o marido, com o pai dele, né? O que ele fez primeiro? Ele matou a mãe, cortou a cabeça, e ele matou todas as mulheres que ele achava que tinham o perfil da mãe. Então, assim, ele cortava a cabeça, e o policial, quando chegou na casa dele, que encontrou várias cabeças, ele ficou horrorizado. E a da própria mãe, ele falava que era para punir elas, porque elas tinham a mesma atitude que a mãe tinha. Olha só a cabeça do estuprador, né? Então, exato. Esse caráter punitivo, né? Esse caráter de punir, punição, de restauração humilhar. da ordem, de trazer para o lugar as coisas. As coisas estão saindo do lugar, então eu vou trazer para o lugar em cima do corpo das mulheres. Então é muito cruel. E é importante que a gente diga que a violência sexual tem muito a ver com isso. E tem muito a ver com isso dentro de casa também. Então vamos atentar. A gente ouve muitas mulheres nas DEANs dizendo que quando são estupradas, é uma dificuldade também com a violência sexual dentro de casa, de ser reconhecida. Porque ela também é muito confusa. Né? Porque muitas vezes a mulher acha que é o papel dela, obrigação, que na verdade que acabou cedendo, mas ele, por exemplo, já vi casos da mulher chegar e falar, eu fui estuprada assim, ele me forçou. Mas aí 1 mês depois, 2 semanas depois, quando vê que ele vai ser denunciado, aí assim, não, mas ele não é um estuprador, aí chega lá e fala, não foi bem assim. Porque essa coisa do estuprador fica muito, né, muito pesada para certas pessoas. Mas existe estupro dentro de casa, sim, nas relações íntimas, e esse estupro tem um caráter parecido com esse da rua que a gente está falando, que é o de dominação. É o de dominação, não é desejo sexual, não é porque vai ter prazer com aquilo, não é, a maior parte não é isso, a maior parte é uma confirmação dessa dominação, né? dessa dominação, da humilhação, que é quando há essa relação assimétrica de poder nas relações íntimas. Por isso que estão
estão ficando tão atentados, né, na questão de elevar as penas dos crimes sexuais. Agora saiu, né, que foi aumentado a pena sexual. E a gente fica assim pensando, poxa, a gente tem filha, tem netas, e a gente vê assim que ela pode ser uma vítima. E às vezes a mulher nem entende, ela acha que ela está na obrigação. Então, pessoal, você que está aí em casa, curte, compartilhe, comenta. Se você, mulher, está passando por algum tipo de violência, não tema. Procure uma DEAN, procure uma CEAM, procure alguma rede de apoio, denuncie. É só discar 180. E, doutora, para falar nisso, eu escrevi até um livro. Silêncio Mortal, Quem Ama Não Mata. Esse livro aqui, ele fala de feminicídio. E eu tinha escrito ele antes, né, de sair a lei, essa lei que é a Lei 14.944 de 2024, que ela aumentou, né, a pena mínima, que agora é de 20 a 40 anos, né? E tem algumas situações punitivas. A senhora poderia falar, porque assim, olha, se tiver algum homem nos ouvindo, preste atenção. Se você vê alguém que você conhece, que tem essas atitudes, conversa, fale, olha, o mundo mudou, a sociedade mudou, a mulher ela não vai mais ficar de cabeça baixa, não. A mulher tem voz agora. E quem quiser vir aqui no programa é só me procurar no meu Instagram, ADV Lene Calisto, que a gente você vai encontrar uma rede de apoio. A doutora Bárbara, você chegar na delegacia de Belfor Roxo, ela vai te atender, ela vai te entender e ela vai te dar um caminho para você seguir. Então, não abaixa a sua cabeça. Nós, mulheres, nós temos vozes. Nós não estamos aqui para ser coibida por ninguém. Porque, como eu falo no livro, quem ama, ele não mata. Quem ama, não aprisiona. Quem ama, liberta. Então, se o homem, ele está do teu lado, ele quer te aprisionar, ele quer colocar você numa situação dessa, diz não. Tu tem esse poder. Procure alguém que possa te ajudar, não se silencie. Porque se você continuar a ficar nessa situação, você vai ser silenciada. Você vai morrer. E a gente não quer isso para você, não. Você tem que falar, sair e tentar. Se você não consegue, pede ajuda. Não fique caladinha, não, porque você pode ficar calada para sempre. E, doutora, a gente vimos tantas coisas esse mês de dezembro que eu fiquei assim impactada. Tantas mulheres, né, foram silenciadas. Tantas mulheres foram violadas. Esse caso dessa Tainara, dessa jovem, perdeu as 2 pernas. Uma situação que eu cheguei a chorar, pessoal. Eu chorei quando eu vi aquele... As 2 chorei. professoras, não sei se elas eram professoras, mas funcionárias da Cefet também, né? Também as 2, era pelo um próprio colega. E a gente não sabe o que estava na mente daquele rapaz, que ele se sentiu de tirar a vida, o poder de tirar a vida. Como você fala assim, eu sou Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é dominação. E nós temos que ter mais vozes. O nosso programa aqui, Vozes de Luta e Resistência, é para isso, dar voz às mulheres, voz a homens também, que estão do nosso lado. Tem muitos homens maravilhosos que eles estão aí na luta. Né, doutora? Então, assim, qual conselho a senhora poderia dar para essas mulheres e para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, neste momento? Bem, então, primeira coisa é a gente buscar informação sempre. Hoje a gente tem muitos mecanismos tecnológicos, né? A informação chega a gente muito rápido. Então, não deixe de buscar informação. Coloca lá violência de gênero contra mulheres, violência de gênero, violência doméstica e familiar contra mulheres, formas de violência, Lei Maria da Penha. Então, você vai ter facilmente material. Dá uma olhadinha no dossiê Mulher do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que são os números sobre a violência de gênero contra as mulheres do ano passado, de 2024, aqui no Rio. Nós temos mecanismos também, aplicativos, né, de celular, nos nossos smartphones, para pedidos de medida protetiva. Temos, que é, por exemplo, o aplicativo Maria da Penha Virtual, que é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Temos o Rede Mulher, que é da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eles ficam ocultos no teu celular, então você pode instalar
e aquilo não vai ficar visível, porque muitas vezes o agressor fica acompanhando o teu celular. Então, a gente tem muitos mecanismos hoje, sem ter que sair de casa. E, principalmente, falem, à medida que vocês se informem sobre esses assuntos que nós estamos falando aqui, que não são normais, não são um papel que a gente tem que cumprir, nada disso. Violência sexual, violência psicológica, violência moral, violência física, violência patrimonial, isso existe. Então, à medida que você se informe, procure e comece a estranhar o que está acontecendo com você, procure alguém para falar, não fique isolada. O isolamento, se tem alguém dizendo que as suas amigas, a sua família não gosta de você, não vai te ouvir, se você não pode ir à igreja, por exemplo, não pode ir a lugares sozinha, evite isso, dê um jeito de falar com alguém. Tem o Disque 180 também, que é um telefone que você pode ligar só para comunicar, olha, eu estou passando uma situação que eu não sei explicar, mas eu estou estranhando. Então, tem os CEANs, né? Tem as unidades de saúde também, as unidades de saúde são importantes, você pode ir num hospital, numa UPA e relatar, vai ter assistente social lá. Então, busque algum lugar onde você se sinta segura para falar. Né? Algum lugar com alguém que você possa falar. Se o agressor, por exemplo, não deixa você ir a certos lugares sozinha, em alguns lugares ele vai deixar. Por exemplo, numa unidade de saúde, ele vai deixar você ir. Né? Se você estiver se sentindo mal, precisa ser atendida, aí lá você vai ficar sozinha com um profissional, você vai acabar falando. Então, busque um local para falar sobre o que está acontecendo com você. Não deixe, não fique isolada, não fique só naquela relação, porque quanto mais isolada você estiver, mais risco você vai correr. E nós estamos lá na DEAN, né, nas DEANs, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Somos hoje 15 DEANs. Acabei de vir hoje da inauguração da DEAN Campo Grande. Ela foi inaugurada. Então, Campo Grande tem de novo uma DEAN ali próxima para a população de Campo Grande, da Zona Oeste. Então, as DEANs funcionam 24 horas. Então, a Polícia Civil também está de portas abertas 24 horas para receber qualquer mulher em situação de violência de gênero. Isso é muito importante, doutora, as pessoas, né, saberem aonde procurar ajuda, né? Então, mulheres, vocês ouviram a doutora Bárbara, é uma mulher que ela está todos os dias aí no enfrentamento contra a violência. Ela sabe o que ela está falando, então, assim, procure ajuda. E não deixa de denunciar. Tá? Eu fico assim, muito impactada, a gente que tem netas mulheres, eu tenho 5 netas mulheres, tenho uma filha. E assim, eu fico pensando, um homem desse, um algoz desse está por aí. E elas podem se tornar vítimas, é coisa que eu não quero. Eu acho que nenhuma mãe quer. Nenhuma mãe quer, nenhuma mulher também quer ser vítima. Né? São coisas que acontecem que está fora do controle. E eu queria, assim, agradecer muito, tá? Agradecer você, ouvinte, que ficou conosco até agora. E eu peço a você que não deixa de compartilhar, não deixa de comentar. E se você tem alguma pauta que você quer saber no próximo programa, coloque aí, que nós vamos trazer para poder ser discutido. Eu agradeço assim, vocês imensamente por vocês estarem conosco até agora. Tá? Doutora, eu estou assim, impactada com a tua presença e te agradeço assim, demais, demais, por você compartilhar conosco o que é o feminicídio, o que é a violência de gênero, e assim, poder te ouvir e saber que ainda há esperança, porque ainda há esperança. Enquanto tiver pessoas na sociedade como a doutora Bárbara Lomba, como a doutora Vanessa, como milhares de pessoas que estão comprometidas em ajudar cada mulher. Cada vítima que sofreu, que se reergueu, que ela se levantou e ela teve voz e ela está ajudando. Cada um de nós, se um só não consegue mudar o mundo, a educação consegue mudar o mundo, a transformação, como a senhora falou, né? Se a gente seguisse um pouquinho do povo asiático, o nosso mundo ia ser bem melhor, o nosso Brasil, porque lá eles têm essas habilidades, essas técnicas que podem mudar, porque a criança ela aprende com reflexo, nós somos espelho, a criança ela aprende com a educação. Então, isso tem que ser mudado. O nosso Brasil ele tem que saber que ele tem que mudar essas amarras de raízes que nós sofremos até agora. Acabou!
Nós temos vozes, temos pessoas comprometidas, delegadas. A doutora Fernanda, pessoa maravilhosa, Fernanda Fernandes, ela é uma pessoa que ela se empenha, como a senhora. São mulheres que estão ali. Ó. A senhora estava aqui, mas a senhora estava preocupada já com um caso que já surgiu para tentar acolher uma mulher que está em estado de vulnerabilidade. Então, assim, a sociedade ela tem que fazer isso. Então, eu agradeço a senhora. Olha, eu quero até apertar sua mão, Obrigada, porque Leni. você passar sua energia Uma felicidade estar com boa, vocês aqui. Agradeço a tá? E, DR1. assim, eu te agradeço imensamente pela sua Chamem presença. sempre para debater esse assunto, que é Aí, importantíssimo. vamos chamar assim, vamos falar de coisas novas que vão vir por aí, que são novas leis, novas políticas públicas. E outra coisa que eu tenho que falar antes de encerrar nosso programa. Ano que vem é ano de você decidir, é ano de você votar. E é através do seu voto que a gente consegue mudar essas políticas públicas. Se você pensar que você tem o poder na sua mão, no seu dedo, muitas coisas vão mudar. O seu voto ele é importante. O seu voto ele tem que ter voz. Ele não pode ser vendido. Ele tem que ser transformado. Quando as pessoas tiverem ciência que o voto dela é transformação, o nosso mundo e o nosso Brasil vai ser bem melhor. Então, pessoal, eu agradeço. E, mais uma vez, não deixa de se inscrever no nosso canal, nos inscrever no Votos, Luta e Resistência, para que você seja informado. E eu agradeço imensamente vocês. Jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade. Beijo para todos. Ficam na paz, até o próximo programa.